se faz presente aqui na sala de imprensa para fazer um pronunciamento. Na sequência, após a fala dele, a gente abre para as perguntas da imprensa direcional do nosso treinador. Boa noite, Luiz. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a torcida, né, que apesar da chuva apoiou o time os 90 minutos, os 100 minutos, aí, mais um pouco que a arbitragem foi acrescendo ainda, né? E citar aqui o nosso descontentamento e a nossa preocupação, acima de tudo, né, do clube, da presidência, da diretoria, em relação à arbitragem, principalmente pelo lance que o VAR se omite em chamar a arbitragem, que ele deveria estar auxiliando a arbitragem num toque claro de mão que tem dentro da área do adversário. Eu tenho certeza que o adversário, em outros jogos, eles batem muito na questão da arbitragem. E se fosse o inverso, eu tenho certeza que ia ter muita reclamação e eu tenho certeza que eles têm consciência também do lance. Então, a gente só quer deixar claro aqui, o torcedor ficar tranquilo que a gente está atento a tudo. Amanhã a gente tem a reunião semanal com a arbitragem pós-rodada, os lances vão ser discutidos, a gente vai bater forte lá, vai mostrar os lances e outras interpretações, né, que a gente discorda também da equipe de arbitragem durante o jogo, como faltas e inversões de algumas situações. Então, eu gostaria de dar essa declaração antes para que o Léo possa falar do jogo em si, né, e não fique tantas perguntas sobre a questão da arbitragem. Tá bem? Muito obrigado. Então, a partir de agora, a gente dá início à entrevista coletiva, começando aqui com Saulo Zaire, da Rádio Clube. Boa noite, Condé. Em cima disso que o executivo falou, Luiz Wagner, queria saber de que forma você, com toda essa moderação aí, essa serenidade, blinda o teu vestiário para que o jogador não fique mais pilhado ainda, principalmente pela posição do Remo na tabela de classificação e ainda sobre essa questão da pilha, pelo fato de o Remo já ter mostrado na Série A que ele vai vencer, empatar e perder, mas ele vai olhar no olho de cada adversário, isso está trazendo uma ansiedade extra e automaticamente uma tomada de decisão errada ali em momentos pontuais da partida? Obrigado, boa noite. Bom, boa noite a todos. Realmente, um jogo muito... A gente já esperava, né? Um jogo muito movimentado, um jogo muito disputado, é a característica do adversário, do Palmeiras. Então, o que a gente passou que não tinha como ser diferente a não ser competir. Claro que a chuva, de uma certa forma, ela apimenta ainda mais essa característica de jogo, né? Foi um jogo difícil de conseguir jogar com bola, foi um jogo mais brigado, mais de transição, bola no espaço, mas acaba tendo muitos contatos, né? E a gente alertou os atletas dessas possibilidades de evitar faltas próximas da área, ter um certo cuidado. É claro que com o decorrer do jogo, né, vão acontecendo situações, no caso da arbitragem especificamente, o jogo estava controlado, de repente aquela mão ali que a gente entende que foi pênalti, não foi marcado, a gente procurou no intervalo fazer com que os atletas focassem apenas em jogar futebol, voltaram para o segundo tempo com esse foco, e aconteceu alguns lances ali que a gente entendia que era falta a nosso favor, não foi marcado, é característica do Clay também de deixar o jogo correr um pouco, só que a gente errou a mão ali no lance do Zé Ricardo. Mas, de qualquer forma, eu acho que a postura nossa, não só contra o Palmeiras, mas já vem sendo demonstrado nos últimos jogos, contra Grêmio, contra Botafogo, contra o próprio Vasco aqui. O Remo vai ser uma equipe que vai disputar palmo a palmo, fazendo bons jogos. É claro que o campeonato é muito difícil, a nossa briga é ali embaixo, é de sustentar, e cada ponto nesse campeonato é importante. Então a gente gostaria muito de ter saído com resultado positivo, mas não resta dúvida que o empate, né, contra esse grande adversário, que possivelmente é um dos postulantes aí ao título da competição, não deixa de ser importante. Ô Léo, Danilo Magela da TV Record. Hoje já era ciente que seria um jogo em que a zaga do clube do Remo iria ficar muito exposta, né, por conta da qualidade ofensiva do time do Palmeiras. E os dois zagueiros, especificamente falando, foram muito bens, né? O Marlon, tanto em relação às coberturas, e o Tchamba fazendo 11 interceptações, né? 11 cortes durante o jogo. Ele, inclusive, é o zagueiro que mais faz cortes por jogo nesse Campeonato Brasileiro. O quanto esses dois jogadores têm sido tão importantes
para o seu modelo de jogo e, acima de tudo, a atuação, mais uma atuação muito boa do Marcelo Rangel. A verdade é que os dois casaram muito bem, né? Um complementa o outro, são dois zagueiros rápidos, né? Que fazem boas coberturas. A gente trabalhou bastante essa semana tempo de bola com eles, principalmente na situação de bola parada, nos incomodou muito no jogo com o Botafogo, não só o gol sofrido, mas algumas bolas que o Botafogo conseguiu construir ali a partir de bola parada, então a gente trabalhou bastante esse quesito, e sabia também que hoje o Palmeiras tem por característica de afundar ali o Sousa e o Flaco Lopes, pesando em cima dos zagueiros, né? E apoiado ali pelos volantes e principalmente pelos extremos, né? O meia ponta que eu classifico, né? O John Arias e o Ala. Então a gente praticamente fixou o Zé Wellison junto com eles ali, fazendo quase que a função sem bola de um terceiro zagueiro. E o Marcelo também, quando foi exigido, muito bem. Então, acho que o setor defensivo como um todo foi bem. Os jogadores de frente também, Jajá e Pikachu, colaboraram muito, porque os laterais do Palmeiras apoiam bastante, né? E a gente precisava que os extremos também baixassem para ajudar na marcação. Mas eu acho que não só hoje, como no jogo contra o Botafogo também, nosso sistema defensivo como um todo foi muito bem. Boa noite, Condé, Smith Reais do canal Chaves Gemista. Antes da expulsão do Zé Ricardo, a gente estava observando que você estava preparando a substituição com o David Braga. Queria que você comentasse sobre isso, o quanto que mudou o teu planejamento com essa expulsão, se era realmente o Zé Ricardo ou outro atleta no meio de campo, e sobre a tua estratégia também de colocar o Poveda, já que o Remo acabou chutando muito a bola para frente, não conseguia ganhar, se talvez um homem a mais no meio de campo, o Remo poderia ter ficado um pouco mais com essa bola e saído em contra-ataques ali com Jajá e Pikachu. Obrigado. Ali a ideia era realmente colocar o David Braga, né, como a gente fez no finalzinho do jogo contra o Botafogo, porém o David já com mais uma semana de treino, a gente entendia que era hora dele entrar ali no lugar do Zé Ricardo. A ideia era, no primeiro momento ali, ter um meio de campo com uma marcação muito forte para neutralizar o Marlon e o Andreas. Se você não marcar forte, você vai sofrer. Marcando já é difícil. Então, mas a gente sabia que no decorrer do jogo a tendência era ter alguns espaços ali. O Zé Ricardo já estava um pouco desgastado. Felizmente, no momento que eu chamei o David, ele acabou... Aí teve o lance da expulsão. A entrada do Poveda era para não retrair muito e trazer o Palmeiras muito para o nosso campo, né? Então, a gente precisava de ter uma referência ali, né? Apesar de não ter entrado tão bem, mas fixou ali, pelo menos os zagueiros e o volante ficava preocupado com eles. E o Jajá e o Pikachu iriam fazer o trabalho de ajudar na recomposição mais pelo lado do campo. Talvez a gente poderia até ter deixado o Jajá um pouco mais à frente, mas nós não teríamos um jogador ali pelo lado esquerdo para fazer aquela recomposição ali junto com o Giai. Por isso a manutenção dele no setor esquerdo ali, mas ele tinha liberdade para contra-atacar, a prova que ele saiu até numa situação lá boa de finalização. Condé, boa noite, Max Souza, Grupo Liberal. Eu acho que o que acontece depois do jogo, quando a torcida aplaude, vê a entrega da equipe, eu acho que é uma imagem que fala por si, né? É da entrega do clube do Remo, que em nenhum momento foi covarde durante o jogo, né? O Remo se atirou bastante, se expôs, mas como tem que ser no futebol. E eu procuro enxergar agora no copo meio cheio, porque de 6 pontos disputados nesses 2 últimos jogos, o Remo conseguiu 4. Um aproveitamento bom dentro das pretensões do Remo na competição. É claro que com a expulsão do Zé Ricardo, foi frustrando um pouco o plano do clube do Remo, mas algo que eu destaquei no final da nossa transmissão, foi a disciplina tática do Remo e o comportamento depois da expulsão também do Zé Ricardo, que mudou os planos praticamente todo do Remo, embora o Remo tenha tido muitas chances de marcar o segundo gol. Queria que você falasse dessa disciplina, destacando principalmente Patrick, Zé Wellison, que entregaram tudo, claro, de acordo com o que foi passado durante a semana. Obrigado. Bom, é um pouco de tudo, né? Eu tenho pontuado, a gente chegou aqui uma turbulência muito grande, com muitos jogos, sem ter tempo para treinar. O Remo ainda não tinha uma equipe base definida para a temporada, o que é normal, né, diante de tantas dispensas e contratações. Então, o meu principal trabalho era achar uma equipe base e trabalhar em cima dela, passar confiança, e isso é feito no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Às vezes, de repente, a gente nem consegue
atender todos os anseios do torcedor, mas sempre o Remo em primeiro plano. Então, quando a gente monta uma equipe base ali, é em cima daquilo que a gente vê no dia a dia, os casamentos que cada atleta vai fazendo ali nas devidas posições, para você ter uma equipe equilibrada. Então, eu já tinha percebido em uns 5, 6 jogos atrás que a gente já estava no caminho, né? E é normal, com o andamento da competição, a gente vai tentando melhorar, vai tentando ajustar, vai vendo aquilo que está fluindo de uma maneira positiva e vai potencializando aquilo o exemplo que eu citei agora da bola parada me incomodava um pouco, a gente precisava de uma semana aberta para trabalhar muito em cima disso, principalmente contra um adversário que é muito forte nesse aspecto, né? Eu acho que um dos melhores cabeceadores aí do futebol sul-americano, que é o Gomes, a gente marcou ele bem ali hoje, quase que ele não teve chance. Mas, de qualquer forma, com o andamento dos jogos, com o andamento dos treinamentos, principalmente, a gente vai conseguir, sim, equilibrar essa equipe, tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo. Aí vai depender da circunstância de cada jogo. Às vezes tem um determinado momento que você nem quer recuar a equipe, mas o adversário acaba te jogando para o campo de defesa, como foi ali na metade do primeiro tempo, muito em virtude da qualidade, mas a ideia nossa, jogando tanto dentro quanto fora de casa, contra qualquer adversário, é de tentar também criar dificuldades dentro das nossas características. E claro que mesmo não tendo muito a bola, que ficou mais com o Palmeiras, mas em termos de número de chances e possibilidades, a gente foi igual até um pouco mais. Boa noite, Condé. Raiza Martins, canais ESPN. 2 jogos sem derrotas na Série A, isso traz uma tranquilidade, né, neste momento. E na quarta-feira você já tem que virar a chave muito rápido, né? Se na semana passada foi uma semana de descanso, agora é recuperar muito rápido esses jogadores e também promover com que eles não se desgastem tanto, né? Do nível de desgaste hoje, 1h30 de atraso. Como manter essa concentração depois de um jogo nessa circunstância que não é novidade, né, para o Remo, mas para o nível de entrega do jogo contra o Bahia para quarta-feira, vocês já têm essa vantagem? Como manter o time em estado de alerta também para não ceder espaços e realmente conseguir passar de fase na Copa do Brasil? Obrigada. Boa noite, Raíssa. Realmente vai ser um desafio muito grande para a gente, né? Um jogo muito importante, né? Já pontuei para eles ali agora no vestiário, um jogo caráter decisivo muito grande. Vamos enfrentar um grande adversário talvez depois de Palmeiras e Flamengo seja o que mais investe aí no futebol brasileiro no momento, né? Por todo o histórico que carrega aí de parceria com o Grupo City, com bons jogadores, com um treinador experiente, mas não resta dúvida que a gente, jogando em casa diante do nosso torcedor, a gente espera fazer uma boa apresentação. No primeiro momento é recuperar. O Bahia jogou ontem, né? Já ganha um dia a mais. A gente hoje teve a situação do atraso, teve a situação da chuva forte, que deixou o gramado pesado, a expulsão, mas o nosso grupo, eu acredito que a gente tem capacidade de se superar, é um jogo muito decisivo. O que a gente vai ter nesses 2 dias aí, basicamente, é recuperar os jogadores para que eles possam chegar na quarta-feira nas melhores condições. Esperamos mais uma vez contar com o apoio do torcedor, que foi muito importante na partida de hoje, principalmente na reta final ali, no momento que a gente precisava de algo a mais. O torcedor mandou uma energia positiva para dentro do campo. Então, quarta-feira a gente espera o Mangueirão lotado de novo. É um desafio muito grande. Quem sabe a gente consiga concretizar aí, colocar o Remo entre os 16 classificados aí da Copa do Brasil, que é a segunda competição mais importante do país. Boa noite, Léo Condé. Nicolas de Pádua, Rádio Povo. Parabéns pelo resultado, pela evolução da equipe. Gostaria que você falasse sobre a saída de bola. Hoje o Remo usou muita saída de bola longa, um agrupamento de atletas em determinada faixa do campo, às vezes na direita, às vezes na esquerda. Qual era o teu verdadeiro intuito com isso? E o que mais te deixou satisfeito na noite de hoje dos comportamentos táticos, emocionais ou até mesmo técnicos da equipe? Hoje foi mais estratégico. A gente tem uma variação tanto de bola longa ali para disputa de primeira e segunda bola, como também temos alguns momentos que a gente consegue sair com essa bola com o jogo apoiado. Hoje, com a condição da chuva, o Palmeiras é uma das equipes que tem a melhor marcação na saída de bola do futebol sul-americano, pressiona muito, e a gente não poderia correr risco ali de trazer a equipe deles para roubar a bola próximo do nosso gol. Então a ideia era concentrar a bola
hora próximo do Marcelo, hora próximo do Mike, para a gente tentar brigar por primeira e segunda bola, e a partir de então a gente colocar a bola no chão e tentar chegar no gol, como foi o lance do primeiro gol nosso, né? A batida de lateral do Mike ali, a gente disputou a primeira, ganhou a segunda, então essa realmente era a ideia naquele momento ali. Qual foi a... Então, eu acho que assim, primeiro no aspecto de comprometimento, né? A equipe mandou uma mensagem, eu acho que já vem mandando, né? Uma mensagem positiva para o torcedor, que os caras estão deixando tudo dentro de campo ali, né? Às vezes nem sempre a gente vai conseguir fazer o melhor jogo, né? Construir a melhor partida, que é difícil, mas se fazer um recorte aí dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe vem se entregando, se dedicando ao máximo, e claro que alguns comportamentos, principalmente de segunda bola, de bola parada, tanto na defensiva quanto na ofensiva, quase que conseguimos fazer um gol na jogada de bola parada também ali, no bom cabeceio do Marcelinho. Então são situações, a gente tem muita coisa para melhorar e evoluir, são 4 meses apenas que essa equipe joga junto, 2 meses e 10 dias que eu estou à frente aqui no comando, não tem mágica. A gente enfrentou uma equipe hoje que tem um treinador que está há 5 anos à frente dela, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil, com investimento altíssimo, né? Vai e tira o Marlon do Botafogo por milhões, agora está tirando o Barbosa, e a gente conseguiu gladiar com eles ali de igual para igual. Fechamos? Boa noite a todos. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.